Tatiana é engraçado, porque Tatiana é um nome que eu dei, mas Bom, Tatiana é um espetáculo, é uma adaptação, uma livre adaptação sobre um livro chamado Eugênio Onegin, que é um livro de um autor considerado o pai da literatura russa, Alexander Pushkin. Esse livro foi escrito no século XIX, durante 7 anos. Quando você está no 3º, 4º capítulo, que você vai entendendo, ele é engraçado, tem muito humor. Então a gente leu, depois a gente começou a encenar essa história, a construir essa história, para o entendimento dela. Depois a gente começou a perceber que não era importante contar a narrativa da história, mas sim o sentimento, a transformação desses personagens. Eu decidi que eu só ter esses 4 personagens mais o Pushkin. Se eu tenho uma companhia com 17 bailarinos, significa que eu vou... Se eu tenho 4 personagens, 4 Tatianas, 4 Onegins, 4 Lenskys, 3 Lenskys, 4 Olgas, 1 Pushkin. E aí, por que trazer 4 Tatianas, 4 Lenskys? Porque cada um pode dar uma qualidade da personalidade daquele personagem, um tipo físico, uma qualidade de movimento, uma intenção diferente. E com isso a gente enriquece e colore a montagem da gente de uma maneira diferente. Então, no primeiro ato, é engraçado, na verdade foi uma opção que não foi muito consciente. No primeiro ato, depois que eu me dei conta que no primeiro ato eu tinha feito os 6 primeiros capítulos e no segundo ato os 2 últimos capítulos. Que na verdade, o que eu tenho ouvido falar é que o segundo ato, na verdade eu acho que no segundo ato eu realmente me coloquei na história, que isso é o que é mais bacana. Por que montar uma história do século XIX agora? Eu tenho muitos amigos escritores, poetas, gente bacana. A gente poderia, né? Por que não contar uma história de agora, que está acontecendo com a gente agora? Porque essa história está acontecendo agora. Os Onegins, os Lenskys, as Tatianas, as Olgas, tudo que está acontecendo ali é completamente atual. Eu tenho um monte de amigo Onegin. Eu já desisti deles, inclusive. Um monte de Tatianas. Não é só uma história de amor. É uma história de amor, é uma história de escolha, é uma história de transformação. Essa história não tem fim. Esse personagem, eu falei, mas por isso que ele é genial. O Pushkin, ele desiste do Onegin. Ele chega no final do último capítulo, do 8º capítulo, ele fala, caro leitor, eu não tenho mais o que fazer com este cidadão. Eu simplesmente, não é nem o desprezo, ele simplesmente, ele larga, ele desiste daquele cara. E já, desde o início do livro, você vai vendo que ele se apaixona pela Tatiana. Que ele vai, e o Pushkin é incrível, e por isso eu decidi colocar o Pushkin na minha montagem. Sobre o negócio cenário, assim. Só falar um pouco O cenário... Não, porque eu entrei no espetáculo e eu queria que você falasse um pouco. É bacana, acho que especialmente aqui é bacana falar disso. O primeiro ato tem uma árvore gigante, famosa, de 7 metros de altura, e que tem 2 palcos, são 7 galhos, os galhos têm 30 centímetros de largura, não é fácil dançar. Eles são todos meio construtivistas, recortados. E a árvore é o campo. O primeiro ato se passa todo no campo. E Pushkin fala muito das 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Então, era muito importante localizar o campo. Ao mesmo tempo, localizar a casa de Tatiana, onde tem a carta, tem a intimidade desse lugar, e de ser um lugar diferente que é o lugar do palco. Eu gosto, todo mundo sabe que eu gosto de criar planos diferentes. Eu acho que a relação do movimento com o espaço... Como é que se ensaia isso? Você tem um galpão, eu tenho... Você monta pedaços da árvore e para cada você monta ela inteira e vai. A árvore inteira. Por isso que o João Elias é um parceiraço e a Petrobras é outra parceiraça.
A Petrobras é muito parceira, porque quando eu começo 2 anos antes a fazer esse trabalho, ninguém sabe se vai dar certo. E não sabe mesmo. Porque tem dia que eu olhava para a árvore e falava, Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Meu Deus do céu. Fortalece mais essa árvore, por quê? Porque todo mundo tem que subir. Mas eu quero que mexa esse galho. Mas não pode, não pode. Então é assim, são 2 anos de ensaio. E tem que montar, não pode montar pedaço da árvore, tem que montar a árvore inteira. E é uma árvore pesadíssima. Né? São não sei quantas toneladas. Novamente, eu sempre falo, dessa vez eu prometo que eu vou mandar, são 5 toneladas. E aí eu tô, não, porque minha cabeça está mudando, eu não estou mais dando importância ao espaço. Mas exatamente o fato de eu não dar importância, ele se torna mais importante, ele tem que estar ali. Já é uma necessidade. E o espaço me trouxe para a companhia de dança Débora Coker, desde o Velox, desde 95 até aqui, ele me trouxe repertórios de movimento, né? O diálogo do movimento com a vertical, dessa vertical em movimento, a superposição do plano vertical, interferir no espaço horizontal. Nós, como seu público, a gente quer ver esses espaços. É que tá, você bola coisas que a gente fica, gente, como é que pensou isso, né? Eu acho que, ó, todo mundo. Como é que pensou, como é que ensaiou, como é que fez? É uma curiosidade, acho que faz parte. Por exemplo, todo mundo fala, a Tatiana é bárbaro, todo mundo que já assistiu, inclusive tenho amigos que já foram, assistiram. Falam dessa subjetividade, mas falam da tal da árvore. Eu não sei como é que essa mulher, da onde ela tira a árvore, o que ela faz com essa árvore. Não adianta, eu acho que Isso eu acho que também é você se dispor, que é um diferente, que é uma coisa que a gente tem num processo de criação. É você quando começa a se dispor a encontrar algo que você desconhece. Você sabe o que você quer. Você sabe o que você quer, você afirma aquele caminho, vai lá, e aí vamos ver, entendeu? É um pôquer pesado. Agora, tem uma coisa que é bacana, que é o seguinte, o meu segundo ato não tem cenário. E o meu encontro com a dança foi de uma maneira diferente. Agora, não é que não tenha um cenário, porque o João sempre briga com isso, é o seu não cenário mais caro que já houve, porque eu tenho 2 telas gigantes de Shakti que foram importadas, porque não tem aqui no Brasil, caríssimas. Eu tenho um projetor de 15 mil, porque eu tenho alguns momentos de projeção, a luz para poder brincar com com o que eu queria do Shakti, dessas telas. Então, por exemplo, o meu segundo ato é muito mais caro do que o primeiro. Isso estou falando de termos de produção, de cenário, que é uma coisa que eu tenho que participar e tenho que saber, porque eu não sou... Não, e ao mesmo tempo, ele é o que eu falo para o gringo, é um cenário invisível, é minimalista, que é super bacana. Eu não quero fazer um espetáculo histórico, e não quero fazer um espetáculo geográfico, assim, eu não quero localizar na Rússia. Além de eu não querer localizar no tempo, eu não queria localizar o lugar da Rússia. Mas isso tudo faz parte. Então o romantismo é bem-vindo, então a Rússia é bem-vinda. Então a gente foi dialogando materiais, né? Babados do romantismo, tecidos leves do romantismo, com tecidos que eram importantes para a dança. Porque isso é que é mais importante. O mais importante é que a gente está fazendo um espetáculo de dança. Então eu não posso botar uma roupa que eu vou cobrir o corpo de todos os bailarinos. Não posso botar uma roupa que vai ser pesada para todo mundo que não consegue levantar a perna. Então eu tenho que fazer um figurino que seja bom tecnicamente para a dança. Isso é muito importante, muito difícil. E ao mesmo tempo que tivesse, que quebrasse um pouco. Inclusive eu falei para ela, sinta-se à vontade de desconstruir o romantismo, porque a própria Rússia fez isso no século XIX. O construtivismo nada mais é do que uma desconstrução. A gente fala hoje em dia em desconstrução como uma coisa super contemporânea, já está se fazendo isso há muito tempo, entendeu? Então a gente foi nessa direção. O
pé que eu queria botar na Rússia mesmo, basicamente era através da música. Porque, enfim, porque tinha um berço esplêndido ali que eu não podia negar, né? Eu sabia que tinha uma quantidade de músicas boas e de opções boas, de caminhos a seguir. Então o Berna, que é meu compositor desde o início, que compõe originalmente todas as trilhas, e é um cara que o Berna é fundador da Orquestra Imperial, o Berna é um cara que é produtor musical de um monte de bandas e de música pop e eletrônica também. E então, foi esse cara que fez a direção musical junto comigo. E a gente fez o seguinte: o primeiro ato, ele tem Tchaikovsky, Stravinsky, Prokofiev, e também tem o Moondog, que é um cara do início do século XX, que era um cara que influenciou todo mundo. Ele morava em Nova York, era um artista meio de rua, que acabou influenciando um monte de gente do jazz, do old jazz americano, como também até hoje, entendeu? E, na verdade, o jazz americano foi super influenciado pela sinfonia e pela música e pela erudição da música clássica. Então, a gente viu que era tudo ali conectado, estava tudo próximo, estava tudo dialogando. A gente pegou o Kraftwerk, que é o pai da música eletrônica, e o Kraftwerk fez uma música em homenagem ao mundo clássico. Em homenagem, então, são 4 instrumentos, violino, 2 violinos, cello e contrabaixo. E aí eles dobraram nessa gravação esses instrumentos. Então o Kraftwerk também estava exatamente nas cordas, nas sinfonias e na música do século XIX, especificamente. Então a gente pegou o Kraftwerk, pegamos o Moondog e o Berna criou, ele também criou algumas inserções musicais. A gente trabalhou basicamente sem corte. E o segundo ato, pela primeira vez, eu estou dançando um concerto inteiro, o concerto de Rachmaninoff, número 2, para piano e orquestra, que é uma coisa, o primeiro, o segundo e o terceiro movimento, que é um negócio de arrancar a pele, nascer de novo. E é uma coisa. E aí, esse concerto também me levou a criar esse final dessa história de Tatiana da maneira que eu levei, que foi uma maneira mais sensorial.